E aí pessoal, tudo bem? Vamos abordar mais um tema aqui do MHS, a aceleração, a equação de aceleração do MHS, beleza? Então, determinar aqui juntamente a aceleração no MHS, beleza? Como que a gente vai desenvolver essa ideia, tá? Nós vamos desenvolvê-la pensando o quê? Poxa, eu tenho um corpo aqui realmente que está desenvolvendo um movimento circular e tem aqui uma velocidade linear tangente à trajetória ali, perfeito? Mas, para ser um movimento circular, tem que ter aqui a aceleração qual? A aceleração centrípeta. Não é isso que configura o movimento circular? Não é isso que configura movimentos curvilíneos? A presença de uma aceleração centrípeta? Legal. Agora, em qualquer ponto, em um ponto genérico, qual que seria essa situação? Porque a aceleração centrípeta, a aceleração centrípeta é sempre a mesma, não tem. Olha, se o movimento é circular e uniforme, a aceleração centrípeta é a mesma. Perfeito. Então vou pegar aqui uma situação onde está aqui projetado o corpo projetado, ou ainda numa condição qualquer ali, numa situação qualquer, num posicionamento qualquer, né? Eu tenho ali a situação do raio do corpo, né, no movimento circular, e esse raio nós já sabemos que é igual à amplitude, e a aceleração centrípeta voltada para o centro. Aqui a aceleração centrípeta. Desculpa. Tá aí, galera. A aceleração centrípeta voltada para o centro. Perfeito. Mas qual é a aceleração no movimento harmônico simples? Vai ser uma projeção dessa aceleração. Então, aqui no movimento harmônico simples, eu vou ter uma projeção. Essa aceleração é a aceleração do MHS. Uma projeção da aceleração centrípeta. Aqui, a C, a aceleração centrípeta. Puxa vida, e agora? Tá? Então, posso dizer que a aceleração no MHS já começa negativa, contra uma orientação negativa, e é uma parte da aceleração centrípeta. Não é a aceleração centrípeta, é uma parte dela. Então está faltando alguma coisinha aqui. O que está faltando? Poxa, é uma componente da centrípeta. Então vamos ver aqui o seguinte, olha. Se você tem, então, que esse ângulo aqui é um ângulo θ, né? Esse mesmo ângulo θ está aqui em cima, θ. Muito bem. Então, quer dizer, poxa, essa componente corresponde a esse tamanho, ó. Confere, ó. Essa componente corresponde a esse tamanho. Está aqui a aceleração do MHS. Então, é a centrípeta com θ. Opa, então é a aceleração centrípeta com θ, a aceleração do MHS. Perfeito? Bom, que legal. Aí a gente pode fazer que desdobramento disso? Vamos lá. A aceleração do MHS, então, parece um A isso aqui, MHS igual a menos a aceleração centrípeta, ômega ao quadrado, vezes raio, que multiplica o cosseno do ângulo θ. Novamente, olha que interessante, a aceleração do MHS é um desdobramento, é uma componente da centrípeta, é uma componente da centrípeta. Então, por isso que quando a gente diz, olha, a aceleração do MHS, por que ela lembra a aceleração centrípeta? Porque ela é uma componente da centrípeta, né? Então ela depende da centrípeta no nosso desenvolvimento aqui, tá? Ora, dali você pode falar então duas coisas. Primeiro, que esse ômega, tá? É então a chamada velocidade angular, mas para o MHS a gente dá o nome de pulsação. Pulsação. Certo? Que R, o raio, é a mesma coisa que a amplitude. E que o θ respeita aquela ideia que nós apresentamos a respeito de quê?
Opa, no movimento retilíneo uniforme, eu tenho a equação sorvete para o movimento linear. Para o movimento curvilíneo, eu vou trocar as letras do linear para o angular. Então, posição escalar, posição angular. Posição escalar inicial, posição angular inicial. Velocidade escalar, velocidade angular. Vem aqui, ó. Então, quer dizer, onde tem a letra θ, eu vou substituir, tá, por ômega t mais θ0. Então, galera, tá aí, ó. Vamos lá fazer nossa representação, onde então aqui agora a gente substitui essas informações e colocamos aqui, ó, a aceleração do MHS é igual a menos ômega ao quadrado vezes a cosseno de ômega t mais θ0, ângulo inicial. Legal? Perfeito? Tá, então a aceleração do MHS. Curiosamente, você vai perceber, tá, em um vídeo anterior, quando a gente conversava sobre a posição, eu sei que a posição do MHS, a posição no MHS é dada por x, que é igual a cosseno de ômega t mais θ0. Então, quer dizer, olha, a cosseno de ômega t mais θ0. Quer dizer que a aceleração do MHS, a aceleração no MHS pode ser dada por menos ômega ao quadrado vezes a posição x. Tá aí, ó, que beleza. Então, tenho duas formas de avaliar, né, a aceleração do MHS. Como é que ficaria em termos gráficos isso? Então, em termos gráficos, eu poderia dizer o que para vocês? Estabelecendo um gráfico de aceleração do MHS, certo? Por tempo, por período, por ângulo, nós teríamos aqui, então, a seguinte ideia. Vamos lá. Partindo do propósito que essa fase inicial, para a gente começar a esboçar o gráfico, que a fase inicial vale zero, então a aceleração no MHS vai ser dada por menos ômega ao quadrado a cosseno de ômega t. Se isto aqui vale zero, cosseno de zero é 1. Opa, 1 vezes menos ômega a, teremos aqui menos ômega ao quadrado vezes a. Se isso aqui valer π sobre 2, 90 graus, cosseno de 90 é zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Então lá, o gráfico vem para cá, π sobre 2. Quando o ângulo for π, quando esse produto valer π, cosseno de π é menos 1, menos vezes menos dá mais. Então vou ter aqui a situação com mais ômega ao quadrado a. E quando o ângulo for 3π sobre 2, opa, 3π sobre 2 ou menos 90, né? Cosseno de menos 90 é zero. Zero vezes qualquer coisa, zero. Então volta aqui para 3π sobre 2, volta a ser zero. E quando esse ângulo aqui for 2π, cosseno de 2π, 1. 1 vezes menos ômega a. Então, voltando aqui, ó, período completo, volta a ter, então aqui, ó. Eu vou ter um gráfico, moçada, agora do que? Reparem comigo, né? Do menos cosseno. Olha só, menos cosseno. Perfeito? O gráfico do cosseno invertido, menos cosseno. Tá? É muito cobrado? Não, mas uma informação sim é bastante interessante a gente conhecer. Qual seja? Aonde que a aceleração é máxima, aonde que a aceleração é mínima. Reparem comigo agora. Tá? Aonde que a aceleração vai ser máxima e onde que a aceleração vai ser mínima. Olha, repare, a aceleração máxima acontecendo aonde? Acontecendo nos extremos, ó. Nos extremos, quando o ângulo é zero, quando o ângulo é 180 e quando volta a ser zero. Ah, então nos extremos a aceleração é máxima. Aqui no caso, como ele está indo para aquele lado, menos ômega ao quadrado a. Chegou no outro extremo, aqui eu vou ter outro momento de aceleração máxima.
vai ser mais ômega ao quadrado vezes A, quando ele vai estar voltando, vai estar apontando para esse lado. Né? Perfeito? Então, nos extremos, a aceleração é máxima. E no ponto de equilíbrio, a aceleração vale zero. A aceleração aqui no meio vale zero. Legal, porque se você lembrar de um vídeo anterior, quando nós abordávamos a velocidade, né, acontecia exatamente o contrário. Né? Nos extremos, a velocidade é zero. Nos extremos, a velocidade vai valer zero. E no meio, a velocidade vai valer o máximo valor, ômega ao quadrado vezes A. Então, onde a aceleração é máxima, a velocidade é zero. Onde a velocidade é máxima, a aceleração é zero. Fechou? Beleza? E assim, moçada, nós temos aí, né, a chamada aceleração no MHS. Bastante coisa, beleza? Mas acredito que a gente tenha dado uma abordagem bem interessante, bem legal, um treinamento bem legal sobre a apresentação das equações. Fechou? Valeu, galera. Um abraço.